aí pessoal, aqui é o engenheiro Igor Neuberger. Vamos continuar o nosso estudo então sobre estabilidade global das estruturas, certo? Hoje vamos falar um pouco sobre o coeficiente γz, que é basicamente o objetivo final de toda essa playlist que a gente vem estudando, que a gente vem desenvolvendo aí com o decorrer do tempo. Eu vou colocar aqui a formulazinha do γz e depois a gente vai entender o que é cada uma dessas coisas. É uma fórmula bem simplesinha. O γz, então, ele vai ser 1 dividido. Vou colocar minha régua aqui para tentar ficar menos feio um pouco. Minha letra já deixa tudo bem ruinzinho. 1 dividido por 1 menos um delta M total de cálculo. E esse delta M total de cálculo é dividido pelo momento de primeira ordem total de cálculo. Isso aqui é o nosso γz, tá? Além disso, o γz ele tem que respeitar alguns critérios. Se o γz for menor ou igual a 1.1, a estrutura é de nós fixos. Se a estrutura for maior do que 1.1, ela é uma estrutura de nós móveis. O que significa nós móveis? Significa grandes deslocamentos. Basicamente isso. Quando eu tenho grandes deslocamentos, a minha estrutura ela é de nós móveis. Beleza? Mas γz ficar acima de 1.1 não é o fim do mundo, tá? Porque a norma ela faz o seguinte, ela fala que se o γz tiver entre 1.1, opa, coloquei 1.11, né? Oxi. Nossa, coloquei 1.11 de novo. Se o γz tiver entre 1.1 e 1.3, eu posso considerar a estrutura de nós, no caso, ela continua sendo de nós móveis, mas eu posso utilizar um coeficiente de majoramento, que eu vou chamar aqui de, sei lá, delta, sei lá, gama, vou colocar gama V aqui, estou inventando isso aqui, gama devido ao vento, que ela vai valer 0.95 do γz. Então, sempre que o meu γz ficar entre 1.1 e 1.3, eu vou considerar os efeitos globais de segunda ordem de uma maneira simplificada a partir desse coeficiente adicional de 0,95 γz, que deve ser colocado nas forças horizontais que atuam na nossa edificação, tá? Então, eu majoro essas forças horizontais por esse valor de 0,95 γz e daí calculo os esforços nos pórticos de contraventamento, faço dimensionamento e tal. Se ficar acima de 1.3, daí a norma exige um processo de cálculo mais rigoroso. Basicamente o que ela está dizendo é o seguinte, não faça com γz acima de 1.3. Como a gente diminui o γz? Aumentando a rigidez dos pórticos de contraventamento ou aumentando o número de pórticos de contraventamento. É simplesinho assim, beleza? Então, isso aqui é o que é o nosso γz. Esses são os limites dele. E agora vamos entender o que é cada um desses momentos. O ΔM total de cálculo, pela definição dele, é a seguinte, ó. É a soma dos produtos de todas as forças verticais atuando na estrutura, na combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais em seus respectivos pontos de aplicação. Que porra é essa, né? Vamos
entender da seguinte forma. Imagina que eu tenho ali um pórtico, né, de contraventamento, que em sua situação inicial, ele está da seguinte forma. Ele está aqui, bonitinho, sem sofrer deslocamento nenhum. Está engastado aqui na fundação, né? Tudo certinho. Deixa eu botar a régua na horizontal de novo. Está aqui meu pórtico na situação inicial. No entanto, existem ações de vento e de desaprumo aqui, né? Concordam comigo que existem essas ações. O que acontece com o nosso pórtico quando ele sofre essas ações? Vou desenhar agora em laranjado. Ele vai fazer isso aqui, ó. Peraí que deu uma bugada aqui. Com essas ações horizontais, nosso pórtico vai sofrer deslocamentos e ele vai ficar mais ou menos assim. Então, o que houve aqui no final das contas, né? Minha força agiu, deslocou esse pórtico. Ele vai deslocar tanto quanto a rigidez dele permite. Então, quanto mais rígido o pórtico, menos deslocamento ele é, menos deslocável ele é. Aqui, ele sofreu um deslocamento que eu vou chamar de delta 1. Aqui, ele sofreu um deslocamento que eu vou chamar de delta 2. E aqui, ele sofreu um deslocamento que eu vou chamar de delta 3. Em geral, quanto mais alto o prédio, mais deslocamento ele sofre. E como uma adição a isso tudo, o que eu tenho agindo no meu pórtico de carregamento? Em todos os meus prédios, eu tenho carregamentos verticais, que é o peso da própria edificação. Certo? Então aqui eu vou ter um determinado carregamento. Aqui eu vou ter um outro carregamento. E aqui eu terei um outro carregamento. Como eu já falei antes, o que acontece quando a gente tem momento em uma direção, força em uma direção e distância em outra direção? Sempre que temos forças e distâncias, nós temos momento. Então aqui eu vou chamar essa carga vertical aqui de C1, C2 e C3. Quando eu pego o total dessa carga vertical que está agindo aqui, nesse nível, e multiplico por essa distância delta, o que isso gera? Não gera um momento? Eu não vou ter um momento aqui, ó, nesse sentido, que eu vou chamar de delta M1, que vai ser igual a força C1, que multiplica a distância delta 1. Esse é o meu delta M total de cálculo. É o momento gerado pelo deslocamento multiplicado pelo meu carregamento vertical, tá? É simplesmente isso.
Então, em cada nível, eu vou ter um momento. E daí, esse ΔM total de cálculo aqui vai ser a soma de todos esses momentos. Beleza? É só isso. E além disso, o que é o momento M1 total de cálculo? Vou ler a definição dele aqui. Ó. É o momento de tombamento. Pronto, já resolveu o problema. Quando eu tenho essa força multiplicado por essa distância, que vai da base da minha edificação até o ponto de aplicação dessa força, quando eu tenho força em uma direção e distância em outra direção, eu tenho momento. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma distância que eu vou chamar de D3, D2 e D1. Lembrando que é acumulado, né? Então o meu D1 aqui, que está na cota D1, na verdade é a distância até a base. Então ele vai pegar D1 mais D2 mais D3. Eu tenho essa distância, que está na vertical, e eu tenho essa minha carga aqui, que está na horizontal. Então, quando eu pego distância numa direção, carga em outra direção, eu tenho momento. Nesse caso, tenho também um momento que vai nessa direção aqui, que vai ser momento de primeira ordem total de cálculo igual a P1 vezes D1. Beleza? Esse momento de tombamento a gente já calculou. Foi o que a gente calculou nos vídeos anteriores. Por isso que eu falei que aquele momento de tombamento a gente utilizaria ele para o cálculo do γ z. O que a gente precisa calcular agora, de fato, é o ΔM total de cálculo, que é esse momento causado por este deslocamento aqui e a minha carga vertical. Entendido isso, temos que ir para fazer um pequeno adendo aqui, que é a questão da não linearidade física. Isso é uma coisa dada por Norma, que ela fala o seguinte, aqui eu estou lendo no livro de José Milton. De acordo com a NBR 6118, na análise dos pórticos, pode-se considerar a não linearidade física de maneira aproximada, adotando as seguintes rigidezes para vigas e pilares. Então, eu vou colocar aqui em formato de texto, que eu acho que fica mais rápido e fica mais bonito. Vou colocar aqui, ó, asterisco, vigas com armadura assimétrica. Ou seja, AS' é diferente de AS, né? Eu tenho armaduras positivas e negativas diferentes. Nesse caso, eu vou utilizar como rigidez 0,4 vezes a minha meu modo de elasticidade do concreto vezes a minha inércia da seção transversal. Ou seja, eu estou pegando a minha rigidez, que é o modo de elasticidade vezes a inércia, e multiplicando por 0,4. Em vigas com armadura simétrica, eu vou pegar a rigidez e vou multiplicar por 0,5. E para os meus pilares, eu vou utilizar 0,8 da minha rigidez dos pilares. Pronto. Então, esta aqui é a forma simplificada que a NBR 6118 permite a gente considerar essa não linearidade física dos materiais, tá? Essa não linearidade é devido ao material ele ser heterogêneo, né? Então, o concreto, em cada local, ele vai ter um comportamento um pouquinho diferente. E aqui eu já estou lidando com deformações. Então, o concreto, por exemplo, diferente do aço que tem um trecho, tensão deformação elástico, linear elástico, o concreto ele já é um material mais plástico.
Ele não se deforma da mesma forma como o aço, tá? Então, depois que ele não tem uma elasticidade, o concreto. O concreto é um material frágil também. Então, o aço, você estica, você solta, ele volta para o lugar. O concreto, não. Essa não linearidade física, então, ela é calculada desta forma aproximada, tá? Por meio da diminuição das rigidezes dessas vigas e destes pilares. Oxi. Pilar. É isso. Beleza. Então, agora vocês podem estar se perguntando, tá, entendi o que é o meu momento de primeira ordem, total de cálculo, é o momento de tombamento. Entendi o que é o meu delta M1 total de cálculo. Mas eu não entendi como que eu vou encontrar esse deslocamento delta. E é isso que a gente vai fazer agora no F2. Beleza? Porque com o F2 é que nós vamos encontrar estes deslocamentos que estão associados. Beleza? Então, aqui eu criei uma cópia do meu arquivo do F2. Nós já tínhamos o lançamento dessas forças aqui, ó, que são as forças do vento nos meus pórticos. Só para agilizar um pouquinho o processo, tem o vídeo anterior, que é exatamente o vídeo 73, em que eu lanço esses pórticos no F2, lanço essas forças e tal. Então, eu já vou aproveitar. As forças aqui não vão ser mais essas, porque agora eu preciso utilizar as forças das combinações, tá? Eu acho que eu vou simplesmente... Deixa eu ver se eu consigo apagar essas forças aqui para lançar as forças reais e obter estes deslocamentos. Essa coisa errada aqui, peraí. Selecionando só os nós, apertando Shift. Apaguei. Então, aqui eu tenho meu pórtico 1 e 2, ele já está aqui desenhado, com a dimensão das vigas e dos pilares. Então, minhas vigas estão todas de 20 por 60, tá? Só clicando com o botão direito aqui eu vejo. E os meus pilares têm as respectivas rigidezes cheias. Ou seja, ele está com o modo de elasticidade completo, 27.200 MPa para um concreto C25, tá? Ele está com o modo de elasticidade cheio. E ele está com a inércia cheia também. Ou seja, ele não foi multiplicado ainda por esse coeficiente, tá? Isso aqui a gente vai ter que arrumar. Mas tem um jeito fácil de arrumar isso que a gente vai ver. Então, os pilares já estão lançados com a rigidez e a seção cheia. Então, aqui, por exemplo, é um pilar de 50 por 20, 50 por 20, 20 por 70, 20 por 70, 50 por 20 e 50 por 20. Ou seja, ele é esse pilar aqui, ó. 50 por 20, 50 por 20, 20 por 70, 20 por 70, 50 por 20, 50 por 20. Vou colocar em projeção paralela aqui de novo. Em perspectiva, desculpa. Fica melhor para ver. Então, esse aqui já é o pórtico que está lançado lá, esse vermelho. É o pórtico 1 e 2, eles são iguais. O meu pórtico 3, 4, 5, 6, o 3 e o 6 são iguais também. Ele é um pilar de 20 por 60, 20 por 60, 20 por 60. Vamos ver qual que é ele. Eu acho que é esse primeiro aqui. 20 por 50, 20 por 50, 20 por 50. Acho que aqui tá fora de escala, é? Ou eu tinha clicado no lugar errado. Deixa eu ver este aqui. Ah, é 20 por 50, tá certo. Então 20 por 50, 20 por 50 e 20 por 50. O meu pórtico 3 e 6 é esse aqui. E o meu pórtico 4 e 5 é esse aqui.
Vou começar pelo meu pórtico 1 e 2, lançando as forças que estão presentes em cada um desses pórticos. Que forças são essas? São essas forças que foram calculadas aqui, ó, já com a combinação, tá? Então, eu vou fazer da seguinte maneira, só para ficar mais fácil de visualizar. E vou começar a lançar essas forças aqui. São forças horizontais, né? Então, 64,63 é a minha primeira. Ela está na direção X, agindo no primeiro nó. A outra, 29,28, agindo na direção X, meu segundo nó. O F2 ele vai dar uma arredondada. 28,47. Terceiro nó. 27,42. No meu quarto nó. 27,42. 26,26. 24,99. 24,99 é 25, né? 25. 23,48. 21,38. E 21,51. Então, tá lançado. Meu pórtico 1 e 2, eles têm as mesmas intensidades. É só a gente observar aqui, certo? Tem a mesma intensidade. Vamos para o meu pórtico 3 e 6, que também é igual. A diferença aqui tá de 0,1 kN, é uma diferença irrisória, tá? Vamos para o pórtico 3 e 6 agora, que é este aqui da ponta. Começo com 37,84. Próximo é 30,96. Essa já é a minha força com a combinação. 29,89. 28,71. 28,71 em X. Depois 27,45. 27,45. 26,08. 26,08. Isso aqui é bem repetitivo, né? Mas não tem jeito, tem que fazer. 24,38. E 22,07. E 22,22.
Perfeito. Então, está lançado pórtico 3 e 6. Agora vamos para o pórtico 4 e 5, que é este aqui. Pórtico 4 e 5. 29,59. Vinte e quatro ponto 26. Vinte e três ponto 43. 22,51. 21,53. Opa. 21,53. 20,46. E 19,14. E 17,34. E por fim 17,46. Então, aqui está meu pórtico, aqui estão meus pórticos com todas as cargas, só que eles ainda estão com a rigidez cheia. Se eu pegar aqui, ó, e pedir os valores dos deslocamentos horizontais, olha o que acontece. Ele vai me dar qual é o valor desses deslocamentos, que é justamente o valor que eu preciso para o γ z. Mas aqui ainda está usando o valor cheio. Eu quero o valor com a rigidez menor. Aqui está em milímetro, tá? Eu gosto de usar aqui em milímetro. Para deixar desse jeito, é só colocar aqui unidade e vir aqui em displacement, milímetro e colocar aqui a quantidade de números após a vírgula. Na verdade, está em milímetro, eu vou pedir um número após a vírgula só, porque daí diminui um pouco a poluição. Veja, nós já temos os deslocamentos. Aqui, por exemplo, está deslocando 27,6 milímetros no nó lá de cima. Aqui está deslocando 42,1. Aqui está deslocando 36,8. Como eu diminuo esses deslocamentos? Aumentando a rigidez dos pórticos, né? Que é basicamente a seção transversal dele e a altura do pilar, principalmente na direção do pórtico que eu estou analisando, tá? Mas, como eu falei anteriormente, aqui eu não estou com a rigidez correta ainda. Por quê? Porque para os pilares eu vou considerar só 80% do modo de elasticidade vezes a inércia. E para as vigas, como as minhas armaduras são assimétricas, eu vou considerar apenas 40% do modo de elasticidade vezes a inércia. Tá? Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? É modificando apenas o módulo de elasticidade. Como eu estou multiplicando aqui, igual, meu módulo de elasticidade é 27.800 para o concreto de 25 MPa. Deixa até eu confirmar isso aqui. Módulo de elasticidade igual... Ele já foi calculado num dos vídeos anteriores. 27.208, na verdade. Igual a 27.208 MPa. Como está tudo multiplicando, o jeito mais fácil, em vez de eu modificar a inércia de cada elemento, é eu pegar e criar um módulo de elasticidade para os pilares, multiplicando esse valor por 0,8, e um módulo de elasticidade para as vigas, multiplicando esse valor por 0,4,
e obtendo então um material que, quando eu multiplico a rigidez do material, o modo de elasticidade, desculpa, pela rigidez da seção transversal, eu obtenho esse valor aqui exato, tá? Então, vou criar dois materiais diferentes. Vou vir aqui, voltar para o começo, criar concreto C25 pilar. E ele vai ser um material genérico, isotrópico. E eu vou informar o modo de elasticidade dele como sendo, vou chamar aqui, modo de elasticidade pilar 0,8 vezes 27.208, vai dar 21.767. 21.767 MPa. Então, 21.767, 21.767 MPa. O coeficiente de Poisson do concreto é mais ou menos 0,2. Está criado o meu material concreto C25 pilar. E agora eu vou criar o concreto C25 vigas. Que ele vai ser nada mais, nada menos do que 27.208 vezes 0,4. Modo de elasticidade das vigas, 27.208 vezes 0,4, 10.883 MPa. Então vem aqui no F-Tool, 10.883, também coeficiente de Poisson, mais ou menos 0,2. Então está criado. Agora eu vou atribuir aqui para as minhas vigas o meu material. Tem que apertar Shift, né? Cuidar para não selecionar os pilares, porque são só as vigas que eu quero atribuir esse material. Estou apertando Shift para selecionar todos. Vou atribuir o material concreto vigas nesse aqui. E agora, para os meus pilares, vou tomar cuidado também para atribuir só para os pilares, para não selecionar nada errado. E vou criar aqui concreto C25 pilar. Criei. Agora eu posso salvar. E agora sim, minha rigidez está correta. Ó. Quando eu pego aqui e clico o botão direito no pilar, eu tenho a minha seção transversal de 20 por 50, normal. Mas aí, o modo de elasticidade dele aqui está só 21.767. Quando eu clico na viga, eu tenho a viga também de 20 por 60, mas o modo de elasticidade dela, ó, 10.883, tá? Então agora eu posso pedir os meus deslocamentos em horizontais, deslocamentos em X. Vou diminuir aqui. E vejam o quanto aumentou os deslocamentos devido à diminuição do modo de elasticidade. Então um jeito de eu conseguir diminuir os deslocamentos também é usando um modo de elasticidade maior. E basicamente, quanto maior é o FCK do meu concreto, maior é esse modo de elasticidade. Mas não é uma coisa muito efetiva. O mais efetivo é eu aumentar a rigidez desses pilares. Existem alguns casos que as estruturas de contraventamento são feitas com pilares parede, por exemplo, justamente para ter essa rigidez elevada. Beleza? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular esses deslocamentos. Calcular não, vou ter que levar para o Excel esses deslocamentos aqui, tá? Eu vou fazer de um jeito que fique... Não, vai ser assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho do texto. Não, fica pior ainda. Esses dois aqui ficaram encavalados um em cima do outro. Então vamos lá. Vou começar do nível 9 para o meu pórtico 1 e 2. Vou fazer assim.
Aqui eu já tenho o momento de tombamento. Eu vou criar o deslocamento. Deslocamento em X. Isso aqui vai estar em milímetro. No meu pórtico 1. Então aqui ele vai até o pórtico 6. Beleza? Deslocamento em X em milímetros no meu pórtico 1. Começa no nível 9 e vai até o nível 1. Deixa eu diminuir aqui um pouco esse zoom. Vamos lá. 46.1. 43. 39.4. Opa. 35.1. Agora já tem que descer aqui um pouquinho. 30.2, 24.6, 18.6, 12.3 e o último 5.9. Eu estou pegando esse deslocamento exatamente no ponto da aplicação da força, tá? Porque a minha estrutura, naturalmente, ela vai absorvendo um pouco esses deslocamentos, tá? E se você vir aqui no final, o deslocamento já é um pouquinho menor. Então, o ideal é a gente pegar exatamente no ponto onde foi aplicada a força. Então, o meu pórtico 1 e 2, ele é igual, né? Já sabe disso. Então, vou copiar aqui para o pórtico 1 e 2. Vamos continuar no pórtico 3, que é esse aqui, ó. Setenta e dois 72.6, 69.2, 64.4, 58.2, 50.7, 42, 32.2, 21.5 e 10.3. Isso aqui é outra coisa. Ah, meu Deus. E 10.3. O meu pórtico 3, ele é igual ao meu pórtico 6. Vamos para o pórtico 4 e 5. Vamos lá. 63.5, 60.8, 56.8, 51.5, 45, 37.3, 28.5, 18.9 e 8.8. 18.9 e 8.8. O meu pórtico 4 e 5 também é igual. Ah, tem uma diferença aqui, que esses aqui são os deslocamentos com vento paralelo ao eixo X, e esses pórticos aqui já é o eixo Y, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Arrumar aqui também. Beleza. Aqui então eu tenho meus deslocamentos dados em milímetro. E eu preciso das minhas cargas. Lembra que eu expliquei aqui, ó? Que o ΔM1, ele é nada mais do que o deslocamento delta que a gente já encontrou, vezes o carregamento. Que carregamento é esse? É o peso da própria edificação. A gente já estipulou para
a cobertura, 10 kN por metro quadrado. E para os pavimentos tipo, 12 kN por metro quadrado. Então, aqui, a gente já pode utilizar as cargas que estão justamente aqui, ó. O que é essa carga? Ó? É a carga por metro quadrado da cobertura vezes a área da edificação. No entanto, a gente precisa considerar a combinação, que é a combinação do vento como variável principal, que a gente está usando, e todas essas forças do vento eles foram majorados, né, por aquela combinação. Então, nós não podemos esquecer disso. O que significa, basicamente, o seguinte, que para a primeira combinação, que é essa que eu estou usando aqui, ó, as cargas horizontais eu já multipliquei por 1.4 aqui, o desaprumo e o vento por 1.4. E o meu PK, que é justamente aquela carga que junta tanto a carga permanente quanto a carga acidental, vai multiplicar por 1.3. Então, eu vou considerar ali o meu PD, na verdade, né? Depois que eu multiplico pelo coeficiente de majoramento, ela fica de cálculo, né? PD em kilonewton vai ser igual a essa carga vertical vezes 1.3, que é o meu coeficiente. E daí eu vou multiplicar ela aqui toda. Essa carga aqui, ó, ela está agindo na minha edificação independente da direção que eu estou analisando. Se eu olhar em direção no sentido da direção X, eu tenho 2.380 kN. Se eu estou olhando na direção Y, é a mesma carga, tá? Porque é a força vertical, ela não tem direção, tá? A direção dela é em Z, na verdade. Então, agora eu tenho deslocamento e eu tenho força. Com isso, eu consigo encontrar justamente aquele meu ΔM1 total de cálculo. Então, deixa eu colocar isso da seguinte forma. Vou botar um símbolo aqui, vou botar um delta. Delta M tot. O momento não é nada mais do que o deslocamento vezes a força. Então, eu vou pegar o meu deslocamento no meu pórtico 1. Lembrando que isso aqui está em milímetro. Então, para eu transformar para metro, eu tenho que dividir por 1000. E vou multiplicar pelo meu carregamento. Então, o meu pórtico 1, eu tenho esses momentos aqui devido àquele deslocamento que a gente calculou no F2 e devido ao carregamento vertical obtido para o pórtico 1. Só que aqui, na verdade, eu acabei de fazer uma pequena confusão por conta do seguinte. Essa minha carga aqui, ó, de 2.380, ela não está agindo no pórtico 1 apenas. Ela está agindo em toda a minha edificação. Em todo esse nível aqui, ó, da minha cobertura, se eu pegar toda essa área, eu tenho aqueles 2.380 kN. O meu pórtico 1, que é, por exemplo, esse pórtico aqui, ele vai pegar só uma parcelinha dessa força. Então, a gente vai ter que fazer de um outro jeito que vai ficar um pouco mais fácil para a gente não precisar dividir essa força, beleza? Como que é isso? Como que é feito isso? Isso é feito unificando as direções, tá? Vamos lá, isso aqui que eu fiz então, errata. Deixa eu inserir duas colunas aqui, ó. Vou colocar deslocamento em X e vou colocar deslocamento em Y. Unidade, já vou colocar metro, já vou converter. E aqui, metro.
O meu pórtico que está paralelo ao eixo X é o pórtico 1 e 2. Então eu vou fazer a soma. Na verdade, a soma não. Eu vou fazer a média desses deslocamentos aqui, ó. O meu pórtico 1 e 2. Vou dividir por 1000 para converter de milímetro para metro. E os meus pórticos paralelos ao eixo X são os pórticos 3, 4, 5, 6. Então vai ser igual a média desses pórticos aqui dividido para 1000. Agora sim, eu tenho o valor do meu deslocamento em metro para cada direção da minha edificação. E agora sim eu posso ter o meu momento. Só que daí eu não vou ter mais um momento para o pórtico. Eu vou ter um momento para a minha direção X. E eu vou ter um momento para a minha direção Y. Eita, o que eu fiz? Ok. Deixa eu limpar isso aqui por enquanto. Para minha direção X, então, eu vou pegar meu deslocamento em X e vou multiplicar pelo carregamento. Agora sim. E para minha direção Y, eu vou pegar meu deslocamento em Y e vou multiplicar pelo carregamento. O meu delta M total de cálculo, que vai lá no meu gama Z, é essa soma aqui, ó. Todos os momentos que agem numa direção e todos os momentos que agem na outra direção. Então agora eu posso calcular meu gama Z com facilidade. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui ficou meio grande. O que é meu gama Z? Vou colocar aqui, ó. Gama ZX. Isso aí. Símbolo. Cadê o gama? Aqui, gama. Z. Times. Gama Z em X. Meu gama Z em X vai ser igual a 1 dividido por 1 menos delta M tot de cálculo, que é esse aqui, dividido pelo meu momento de tombamento, que é o M1. Qual é o meu momento de tombamento? Para a minha direção X, é a soma aqui, ó, do meu pórtico 1 mais o meu pórtico 2. São esses dois aqui, ó. Que aqui eu não tinha unificado ainda. Um 1,08 é o meu gama Z para a minha direção X. Vou botar até uma coisinha destacada aqui, ó. E o meu gama Z na direção Y. Opa! Oxi. Vai ser igual. Deixa eu mesclar aqui. Tá laranjadinho. Igual a 1 dividido por 1 menos delta M tot na direção Y, aqui, dividido pela soma
dos momentos de tombamento dos pórdicos da direção Y. Então, vejam que nós calculamos o γz para a direção x para a direção y, deram valores muito próximos um do outro, o que significa que, utilizando dois pórdicos para minha direção x aqui, como são pórdicos que têm vários pilares e tem pilares com bastante rigidez, como é o caso desse aqui, foi suficiente, tá? Utilizando dois pórdicos aqui para a direção y, direção x, e para a direção y, eu precisei de 4 pórdicos. Por que também? Porque a minha área de influência para contato do vento é bem maior, tá? Então o vento age aqui, ó. Então aqui eu precisei de 4 pórdicos. Tem pórdicos que não tem a rigidez tão grande, como é o caso desses pilares aqui, ó. Ele está na direção de pior inércia, pensando nessa direção, né? Ele está deitado. E esse aqui também está deitado. Então, para essa direção Y eu precisei de 4 pórdicos. Para a direção X eu precisei de só 2 pórdicos. E aqui está o cálculo do meu γz, que é o que a gente tanto desejou. Como o γz então ficou menor do que 1.1, a minha estrutura é de nós fixos. Desta forma, para que eu possa fazer o dimensionamento, eu vou utilizar estas forças aqui, ó, horizontais, que foram calculadas. Essas forças aqui, elas geram esforços cortantes significativos, geram momentos fletores também significativos, tá? E geram também esforços normais significativos. Esses esforços oriundos das ações do vento devem ser sobrepostos, ou seja, devem ser somados àqueles oriundos das cargas verticais, que é o que a gente sempre dimensiona, né? Das estruturas contraventadas. Então, daí a gente faz o dimensionamento dos pórdicos de contraventamento. Beleza? Mas o cálculo do γz é isso. A nossa estrutura é de nós fixos, então ela é uma estrutura que ela está boa para combater aos deslocamentos. Ela é uma estrutura indeslocável ou que está sujeita a pequenos deslocamentos. Então, é o que a gente deseja, beleza? Caso tivesse dado entre 1.1 e 1.3 para fazer o dimensionamento, eu multiplicaria essas forças aqui por 0.95 desse valor do γz, entre 1.1 e 1.3, beleza? Se fosse mais do que 1.3, esquece. Aumenta a quantidade de pórdicos ou aumenta a rigidez dos pilares para você ter um pódico mais rígido e diminuir esse valor do γz. Beleza? Então é isso. Essa provavelmente é a melhor playlist que tem no YouTube sobre cálculo do γz. E então, se você quiser ajudar o canal a crescer, compartilhe aí com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Beleza? Valeu, obrigado. Deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Falou!